Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dark Saga. Meu nome é Marcos Moura, eu sou jornalista e produtor cultural e hoje eu estou aqui com vocês com o dono do canal. Matheus Davi vai bater um papo com a gente hoje, falar um pouco da sua trajetória, da construção do trabalho dele, do canal que ele criou. Matheus, seja bem-vindo, obrigado pelo convite para estar aqui contigo hoje, batendo esse papo e compartilhando com as pessoas um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, se apresentasse para as pessoas que acabam não sabendo quem é que está por trás do Dark Saga. Tá bom, muito obrigado. Bom, galera, eu sou o Matheus Davi, tenho 25 anos, sou cria de São Gonçalo, também, né, criador do canal Dark Saga Oficial BR. Bom, pra quem já é inscrito de um tempão sabe que ali eu faço gameplays, tutoriais e um pouquinho disso e muito mais. Matheus, como que você iniciou nos jogos? Entendo. Bom, eu iniciei nos jogos quando eu tinha uns 8 anos de idade, né? Meu padrasto, ele tinha um PlayStation 2. Ele ficava jogando muito lá com meus irmãos e eu ficava olhando. E aquilo ali ficava me interessando muito. E eu acabei conhecendo um amiguinho lá na rua. Ele tinha esse console também. Eu acabei indo pra casa dele algumas vezes. E ele tinha o Resident Evil 4, que era o jogo que eu sempre quis jogar. Eu e ele começou a ficar jogando, só que tem aquela coisa, né? A gente criança tem medo de zumbi, o jogo é de zumbi, a gente chegou na parte da fazenda sempre desligar o videogame quando chegava ali. Aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu me mudei para Cachoeira de Macacu, né? Que minha mãe também se separou dele. E eu conheci um outro amigo lá também. A gente não tinha ainda, né, condições para comprar um videogame. E o Caio, ele tinha também esse Resident Evil 4. Aí através dele que eu tive esse contato com os jogos. Aí eu fiquei jogando e fui me especializando nisso. Entendeu? Gostei. Primeiro contato foi jogando, foi Isso. aprendendo a jogar, né? Observando outras pessoas jogando, primeiro o seu padrasto, depois os amiguinhos, Sim. e Só aí olhando. A só maioria das olhando vezes e só olhando. jogando. Até então você não tinha canal, você Não, não sabia criar jogos, que a não. gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Então o primeiro contato foi esse, Foi esse. jogando. E Jogando. esses jogos que você acabou de mencionar. Sim. E aí, como que foi para você? Quando e por quê que você teve a ideia de criar o Dark Saga? Então, eu tive a curiosidade de criar, a criatividade, né, para criar o Dark Saga, porque eu ganhei um celular da LG bem pequenininho e o YouTube foi tudo para mim, né? Foi uma descoberta muito grande. Porque eu tinha curiosidade, né? Eu ficava agarrado em algumas fases nos jogos, eu ficava pesquisando no Google e não achava. Aí eu entrei no YouTube um certo dia e pesquisei. Aí eu achei um vídeo de um rapaz ensinando a passar a fase. Eu falei, caramba, tem pessoas que ensinam a passar de fase nos jogos. Aí eu fui, gostei, eu falei, caramba, um dia eu quero fazer isso também, porque eu descobria bug nos jogos, eu descobria passagens secretas, coisas secretas. Aí eu falei, eu vou tentar fazer igual, né? Ensinar outras pessoas também a jogarem. Então foi uma curiosidade para poder passar de fase nesses jogos, mas mesmo assim você já identificava uns bugs ali nos jogos que E você já jogava. isso, E aí você foi procurar entender o porquê que tinha esse bug, né? sim, Entender como é que eu passo de fase aqui, e aí você se deparou com esse lugar de tem gente que ensina, tem gente que está orientando aqui, então, pô, eu posso compartilhar o que eu já isso, que descobri. eu já descobri. Legal, legal. E aí você cria o Dark Saga com essa ideia. O primeiro conteúdo foi esse, de orientar, de E identificar bug. isso, o primeiro conteúdo foi esse. Tipo assim, né? O meu celular da LG, ele era muito fraquinho mesmo. Eu pegava, eu gravava alguns segundos, né? Porque ele não tinha espaço nenhum, na verdade. Eu gravava alguns segundos assim, um videozinho bem simples, gravando a Uhum. tela da televisão, falando a respeito, ó, tem como, se você pular bem nessa Não tinha nem clique, dá daquela coisa de certo. gravar a tela, né? Não tinha Não nada, não tinha. tinha nem, tinha nada disso. Tinha que gravar do celular o que estava passando O na que tava TV. passando na TV. E muito embaçado. Aí eu pegava, gravava, ó, se você chegar nessa quininha aqui, você pular, você consegue cair fora do mapa e atravessar o mapa flutuando. Aí eu ia lá, ensinava, entendeu? Teve até um vídeo meu que ficou muito conhecido por causa de um bug desse.
E começou a ter visualização, começou a ter E inscrito, isso. você via que davam a galera dava um feedback. Isso, O tinha canal começou feedback. a E crescer. eles me pediam um vídeo com constância, entendeu? Só que Dali naquela surgi época dali surgiam novas pautas, é isso? isso, me pediam muitos vídeos, só que, eu não era eu que postava os vídeos, eu tinha um tablet que eu tinha ganhado na promoção do Meia Hora lá, né, do jornal, eu Bacana. passava o vídeo do celular para esse tablet, entendeu? Porque eu não podia ir muito na casa do meu amigo, e só meu amigo que tinha internet. Então, o que que eu fazia? Eu pedia para ele upar o vídeo para mim no YouTube, só que eu ficava muito tempo passando o vídeo do meu celular pro tablet, porque na época era Bluetooth, né? Não tinha esse negócio de Não conectar um cabo tinha. no tablet. Então era Bluetooth, ficava muito tempo. Aí eu contava com ele para ele levar o tablet e postar para mim. Era uma confiança danada que a gente tinha, muito bacana na época. Não tinha essa maldade, né, de roubar Não, conteúdo, de roubar não, canal, né. E não. além da dificuldade, né, porque, como você falou, era ainda a era do Bluetooth, Sim. né, que a gente repassava música pelo Bluetooth, foto pelo Isso, Bluetooth, isso. né, Wi-Fi. Wi-Fi era coisa de, Não. né, a gente nem tinha ainda Nem esse sonhava, lugar, ele né. tinha internet na casa dele, nem sonhava em ter Wi-Fi. Nem pacote de dados, que dirá em Wi-Fi, né, era Isso. Bluetooth, né. E aí, por que que você escolheu esse nome, sabe? Por que que você escolheu o nome Gameplays e Tutoriais para esse nosso bate-papo? Porque é o que eu mais faço lá e sou apaixonado, sabe? Porque o que eu vi, o primeiro vídeo que eu vi foi um tutorial. E não era só um tutorial, também era uma gameplay, porque tutorial a gente ensina e a gameplay você assiste, né? Que aí ele tá jogando. A gameplay em si é a pessoa jogando. Ou seja, ele tava fazendo uma gameplay e um tutorial ao mesmo tempo. Entendeu? Aí eu falei, poxa, eu vou criar um canal, vou começar a fazer isso também, gameplays e tutoriais. Mas antes a gente estava aqui conversando nos bastidores e você falou também sobre YouTuber Game. o YouTuber Game, que está dentro ali do gameplay. É, assim como eu posso te dizer, o YouTuber Game foi uma linguagem que foi criada depois, porque o YouTuber, ele só era chamado de YouTuber na época, entendeu? Mas aí nós que somos criadores de conteúdo de jogos, fomos adotando, né, essa linguagem de, eu sou um YouTuber Game, eu sou um YouTuber Game, e pegou. Aí tudo que envolve jogo é YouTuber Game, entendeu? Perfeito. Eu perguntei para você, a pergunta anterior foi quando e por que que você criou, né, que você teve a ideia de criar o canal. Nos bastidores também você contou para mim que esse Dark Saga Oficial é o seu segundo canal, Sim, é o né. segundo canal. Então teve um primeiro canal, conta um pouquinho pra gente que aquele canal que você criou lá no início, ele já não existe. Já não existe. Então, o que que aconteceu? Esse canal, eu já tinha ultrapassado os 10 mil inscritos. Porque eu gravava, era vídeos assim, ó, simples, ó, no celular, ficava gravando. Enfim, começou a dar visibilidade, porque no início, o criador de conteúdo no YouTube, ele era gamer, era muito mais valorizado, porque não tinha muita questão com direitos autorais e Uhum. vice-versa. Nessa época era mais tranquilo, Mais livre, era né. mais livre. Aí eu comecei a postar muito, 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 muitos vídeos, dava muito inscrito e visibilidade. Aí nisso ficava chegando vários e-mails para mim. Eu era uma criança, eu não entendia muito bem. Aí ficava chegando, faz parceria, faz não sei o quê. Eu acabei assinando um contratozinho de aceitar uma parceria. Eles falaram que ia me dar eh, 40%, né, da monetização do canal, e isso eu já estava com 15 mil inscritos. E eles iam pegar 60. Para mim, tudo bem, né? Nunca tinha ganhado com nada, porque na época você só tinha como monetizar o canal assim, você fazendo uma parceria com alguma Uhum. Com coisa lá quem já fora. entendia desse É, isso aí. mercado, né. Aí eu fui fazer, só que para você fazer isso, você tem que pegar e mandar os dados da sua conta. Nisso que eu fiz, eu acabei sendo hackeado, porque eu mandei o meu ID do YouTube. Porque a gente Nossa. tem um ID de segurança no YouTube, Uhum. não é só a senha, o login do nosso Gmail. Sim, Se alguém pegar, ela não consegue te hackear porque a gente tem um ID que protege o canal, entendeu? sim. Aí eu acabei passando esse ID e senha, aí eu perdi, Muito entendeu? muito ali no lugar da ingenuidade, né, Isso, não sabendo ainda como fazer para proteger, para trabalhar, sim, né. Você exatamente. falou, você era uma Sim, criança, né, não tinha essa expertise, sim, e acabou perdendo esse canal. perdi esse Aí canal. você cria o Dark Saga Oficial. Isso, o Dark Saga Oficial. Quanto tempo tem o Dark Saga Oficial? O Dark Saga Oficial tem 8 anos. 8 anos. 8 anos. E o anterior a ele O anterior estaria agora com já quantos uns 13 anos 13 anos. agora, teria com uns 13 anos. E aí nessa trajetória, em algum momento você deixou
de produzir conteúdo para o canal? O mais recente. Ah, o Ou recente. você está sempre ali, foi uma escala, sabe, sempre crescente, você nunca deixou de produzir conteúdo, você está sempre ali, dando uma assessoria, um suporte para quem está ali acompanhando o canal. Já teve fases que você, por algum motivo da vida, você: "Não, eu vou dar um tempo do canal", ou isso não aconteceu? Não, aconteceu. Teve fases, momentos que eu tive que trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar cedo para ajudar minha mãe, ajudar em Uhum, casa. Eh, Também desânimo mesmo, né? Porque ser criador de conteúdo, ainda mais gamer, é bem difícil. Você tem que estar mantendo sempre vídeos constantes para poder dar visibilidade. Ainda mais porque eu tinha conseguido monetizar meu canal a partir dos 1.000 inscritos, entendeu? Tinha, uhum. tinha conseguido monetizar meu canal. Hoje ele está com quantos inscritos? Ele tá com 8.700. 8.700.